Vamos conversar agora com a Nádia, diretora do Departamento de Saúde de Palmital. Nádia, há a confirmação de um caso da gripe H1N1 em Palmital, é isso mesmo? É isso mesmo, Pedro. Hoje de manhã nós recebemos aqui o resultado do exame, né, que veio confirmatório para o vírus H1N1. E isso causou algum tipo de surpresa para a diretora do departamento ou de alguma maneira já era esperado e inevitável que isso acontecesse na nossa Palmital? Olha, não causou surpresa, tá? Porque há algum tempo, desde quando começou essa epidemia aí de gripe no Brasil, aqui em Palmital a gente já, trabalhando, a gente estava sempre meio que esperando acontecer alguma coisa, porque além desse caso que foi confirmado, a gente já teve vários outros, que entraram com medicação, que é o Tamiflu, ou que ficaram em observação, Então, assim, como a gente disse, foi batendo na trave, batendo até que agora... Mas qual que é a diferença desse caso para esses outros que a diretora está dizendo? A diferença é que nos outros foi classificado todos como a gente chama de síndrome gripal, não evoluiu para o H1N1, tá? Nesse outro caso que foi confirmado, era uma criança, de 12 anos e ela não faz parte, criança de 12 anos não faz parte do grupo de risco. Mas como ela chegou no hospital apresentando alguns sinais e foram se agravando, além da medicação, que entraram com o Tamiflu, o protocolo diz que a gente também tem que colher o exame. E foi isso que foi feito, foi colhido o exame, mas como ele demora um pouco para ficar pronto, demorou aí quase 15 dias, acabou chegando hoje. E essa criança ela está bem, tá? Ela recebeu alta já há uma semana e meia mais ou menos atrás. A família foi monitorada, a escola monitorada, e todos estão bem, ninguém pegou o vírus da gripe. Então, a gente acha que deve ser assim, algum caso isolado, a gente espera que seja um caso isolado, mas assim, que a população fique alerta, Pedro? Porque o vírus está aqui em Palmital, como a gente pode ver, porque essa criança ela não teve contato com ninguém que estava infectado, ela não foi viajar, ela estava dentro do município mesmo. Então, a gente pede que a população fique alerta aos cuidados que as pessoas estavam tendo no começo dessa epidemia e que a pessoa acaba aqui meio que abandonando, porque a mídia acaba passando algumas outras coisas e a gripe A ficou meio que esquecida aí nesse tempo. Então, mas também não precisa ficar com medo, alarmando à toa, porque também não é uma coisa assim de outro mundo, A gripe está aqui, como está em todos os municípios aqui vizinhos, no Brasil todo, e a gente está alerta, Qualquer dúvida, a gente pede que a população venha procurar aqui o Departamento de Saúde, ou a Luciana, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, e também, se estiver sentindo alguma coisa, que vá a alguma unidade de saúde mais próxima da sua casa, ao pronto-socorro, que não se medique, a automedicação, nesse caso, não é bom. E a gente tem acompanhado, a gente faz monitoramento em todos os pacientes, mesmo que sejam só suspeitos, mesmo que não tenham tomado o remédio, a gente também tem monitorado muita gente. Então, assim, a população fica tranquila, não precisa ter desespero agora não é hora disso, não é hora de lotar pronto-socorro, Porque no pronto-socorro a gente sabe que tem bastante atendimento, tem muita coisa grave ali que precisa ser atendido, mas também não é para se descuidar, não é verdade? Então, é isso que a gente pede, que todo mundo use cautela agora nesse momento. Diretora Nádia, vou fazer uma pergunta bem direta e acredito que aqui representando a indagação de uma boa parte da população. Caso o pior ocorra, se esse vírus vier de alguma maneira se expandir dentro da nossa Palmital, a saúde de Palmital está preparada? Olha, Pedro, você fala nos termos de epidemia, no caso, dentro do município. A saúde, a gente sempre acha que a gente está preparado, tá? Mas se for uma coisa muito grande, é lógico que a gente não está preparado. E a gente nem precisa estar preparado para isso, porque quando se tem uma epidemia, a gente tem que estar mandando para as nossas referências, nas cidades vizinhas, os hospitais estaduais, Mas hoje, em Palmital, a gente pode ter a tranquilidade, a gente tem todos os profissionais treinados, tá? A gente tem uma médica infectologista, a doutora Débora. Então, hoje, eu te garanto que se chegar um paciente ou numa unidade básica ou no pronto-socorro, vão saber identificar sim, tá? Se pode ser uma gripe A ou uma síndrome gripal, ou se precisar transferir, como já foi o caso a gente ter feito com alguns pacientes que precisaram de transferência,
Então, isso tem sido feito muito tranquilamente. Ok, agradecemos então a diretora Nádia, muito obrigado pela sua gentileza, na sua correria aí, na sexta-feira, já no final da tarde, abrir esse espaço aqui para a gente estar informando a população através do Coisas de Palmital. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade de a gente estar esclarecendo, né, e orientando a população, e se a gente tiver mais alguma novidade, espero que a gente não tenha esse tipo de novidade mais, mas se tiver alguma outra coisa, a gente vai estar passando para a mídia, né, e para todo mundo ficar ciente e consciente do que deve estar sendo feito a partir de agora. Agora vamos conversar com a enfermeira Luciana, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município de Palmital. Por favor, enfermeira Luciana, quais as formas de contágio da gripe H1N1? A forma de contágio é como uma gripe comum, tá? É por gotículas e saliva, quando a gente fala, tosse ou espirra. A gente sabe que essas gotículas, elas conseguem voar, vamos dizer assim, 1 metro de distância. Então, se a pessoa está 1 metro a mais, com certeza essa gotícula não vai atingir. Mas ela pode cair numa mesa, num caderno, numa caneta. Então, assim, aí esse vírus ali, ele fica... A gente não sabe ao certo, mas eles falam que de 10 a 48 horas. Então, a gente sabe que se ele permanecer 48 horas em cima daquela mesa, todas as pessoas que colocarem a mão naquela mesa e levar essa mão aos olhos, à boca, já é uma porta de entrada para o vírus estar entrando no organismo. Então, aí ela vai contrair a doença. Muito obrigado pelo esclarecimento. E quanto a que maneira a população deve proceder em relação à prevenção? A prevenção a gente pede, primeiramente, para a população criar um hábito de higiene pessoal que a gente não tem. Em relação às lavagens das mãos, por exemplo, ela é muito importante, não só para a influenza A, como para muitas patologias que a gente sabe. Então, a gente tem que criar o hábito de estar lavando a mão. Quando a gente fala em lavar a mão, não é simplesmente passar a mão debaixo da água e achar que ali a gente está fazendo uma boa higienização. Aqui a gente está usando álcool em gel, a gente orientou as escolas também, todas as nossas unidades, por ser mais prático. Mas a água e sabão, o famoso água e sabão, ela tem um poder de ação também muito, muito grande. Então, as pessoas têm que começar a criar esse hábito de estar higienizando as mãos, principalmente ao espirrar, ao tossir, está evitando de tampar a boca com a mão, né? Que a gente, às vezes, por educação, faz isso. Mas acaba sendo prejudicial porque a gente não lava, às vezes, essa mão. Então, a gente pede para quem está tossindo, espirrando, estar sempre com um pedacinho de papel higiênico, lencinho de papel, para estar podendo fazer o descarte disso. E também evitar lugares aglomerados, lugares fechados, ambientes fechados como bares, churrascaria, igreja. Evitar dividir o mesmo copo, o mesmo talheres também. São medidas simples, mas que talvez não sejam habituais para a gente, mas que é de extrema importância, e com isso a gente consegue reduzir bastante o índice de doenças, não só da influenza A. Luciana, além das informações que a população pode ter, conforme foi passado, inclusive pela diretora, existe um telefone para se eximir algumas dúvidas, não é isso? Com certeza. O departamento disponibilizou esse telefone, ele fica comigo 24 horas por dia, qualquer dia, feriado, sábado, domingo. Qualquer dúvida que a população tiver, podem estar ligando, porque a gente prefere esclarecer qualquer dúvida para orientação mesmo, né? Esse telefone é um celular, é 9752-8526. Podem estar ligando qualquer hora, podem estar ligando qualquer dia, que eu vou ter o maior prazer em responder qualquer dúvida. E esse telefone também ele acaba sendo muito útil, porque como a gente não tem a medicação no município, essa medicação fica concentrada em Assis, os próprios médicos com suspeita de síndrome gripal, algum paciente que ele deseja, eles também usam esse telefone para que eu possa fazer esse elo de ligação entre o médico, o paciente, com a CIS para poder fazer a retirada da medicação. Então, você aí, que está assistindo Coisas de Palmital, vamos lá decorar esse número? 9752, anota aí, 9752... 8526, pode falar com a Luciana.